Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de Vascão, vamos falar muito desse jogo, mas antes aí, aquele recadão rápido pra você, meu amigo, que quer mudar de vida, quer ganhar dinheiro aí trabalhando no conforto da sua casa e na internet. Você pode mudar a vida da sua família, a sua vida também e conquistar aí tudo que você sempre sonhou. Primeiro link aqui na descrição, dá uma conferida. Muitas pessoas estão mudando aí a vida, trabalhando na internet, trabalhando em home office na sua casa, e você também pode fazer, qualquer pessoa pode conseguir isso aí. Primeiro link na descrição, clica lá e confere. Bom, meus amigos, hoje o Vasco vai enfrentar aí o Vila Nova às 9h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar bastante desse jogo aí, a mudança que pode acontecer no time do Vasco, hein? Podemos ter a volta aí no time titular no lugar do Germancano. Bem, vamos falar aí dos pagamentos, dos salários dos jogadores. O Vasco quitou aí os salários, vamos falar bastante disso também. Também um jogador do Vasco que foi especulado na Chapecoense, será que ele vai sair do Vasco? Tudo isso e muito mais agora pra você, mas antes já sabe, né? Deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Também se inscreve lá no meu canal Expresso Vasco, segundo canal do Vascão, trazendo notícias também pra vocês. O link também tá aqui na descrição. Bom, pessoal, o Vasco vai jogar hoje às 9h30 da noite aí contra o Vila Nova em São Januário, precisando aí somente dos 3 pontos, né? O Vasco precisa urgente conquistar essa vitória. O jogo terá transmissão aí do Premier Clubes, partida válida pela 17ª rodada. O Vasco está hoje na 9ª colocação com 22 pontos, precisando muito desses 3 pontos para quem sabe entrar no G4 aí nessa rodada e torcer pro tropeço dos nossos adversários que hoje estão à frente do Vasco, né? Principalmente o Goiás, né? Que é o primeiro time dentro do G4 que está com 27 pontos. O Vasco também tem uma boa distância aí que pode ser alcançada em breve aí do Náutico, né? Que é o primeiro colocado da competição. O Vasco está a 5 pontos do Náutico, o Náutico está com 30 pontos aí. A gente espera que o Vasco consiga vencer esse jogo importantíssimo, um jogo aí que o Vasco tem a obrigação de vencer. Joga em São Januário, mesmo sem o Germancano, o Vasco tem que fazer aí valer o papel de São Januário dentro de casa, mas tem que conquistar esses 3 pontos e a gente espera que os jogadores joguem da maneira que jogou aí contra o Vitória, né? Mesmo com todas as adversidades que foi naquela partida lá contra o Vitória, o Vasco tem que superar isso daí na Série B. Série B não tem jogo fácil e é obrigação vencer hoje, cara. Não gosto de usar essa palavra obrigação quando o Vasco está jogando a Série B, porque o Vasco é um time limitadíssimo, mas é obrigação sim vencer aí em São Januário hoje, porque o Vila Nova está aí na parte de baixo da tabela e o Vasco tem um objetivo muito maior, que é voltar para a elite do futebol. E o Vasco que tem um problema, né? Hoje não vamos ter aí o nosso atacante, o Germancano, o melhor jogador do time, goleador da equipe do Vasco. Ele tomou o 3º cartão amarelo, está fora dessa partida. E o Lisca ainda não definiu quem será o seu substituto, né? Vem se falando bastante que o substituto natural é o Daniel Amorim, mas hoje surgiu informações aí do Globoesporte.com que ele pode trazer de volta aí ao time titular o Marquinhos Gabriel. O Sarrafiore também mantido no time titular, jogando sem um centroavante fixo lá na área, né? E o time do Vasco ficaria com o Vanderlei, Léo Matos, Miranda, também aí o Leandro Castan, o Zeca, Rômulo, Juninho, Marquinhos Gabriel, Sarrafiore, Borato e Léo Jabá. Esse será o provável time do Vasco que jogará aí contra o Vila Nova às 9h30 da noite. Mas não entra o Marquinhos Gabriel ou o Sarrafiore, possivelmente deverá entrar aí o Daniel Amorim no time titular do Vasco. A gente só vai tirar essa dúvida aí momentos antes da partida, quando sair aí a escalação oficial do Vasco. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite para esse jogo, o que você espera do Vascão. Lembrando a galera que vai ter pré-jogo e pós-jogo aqui no nosso canal. Dessa vez vai ter pós-jogo, viu? Do último pós-jogo eu fui tomar umas, comemorei demais a vitória do Vascão lá. Bom, pessoal, o Vasco voltou a ficar em dia aí com os funcionários e com os jogadores. A diretoria quitou aí na última segunda-feira o débito aí do mês de junho. O Vasco estava devendo aí aos funcionários o salário de junho. O mês de julho vence agora no dia 20 desse mês, né? E por isso que o Vasco está em dia aí com as suas contas com os jogadores, né? Isso é muito importante, né? Porque o Vasco precisa de motivação. Os jogadores precisam estar sempre motivados, porque o Vasco não estava vivendo uma boa fase, né? Vinha de uma péssima sequência de resultados. O salário em dia dá meio que um gás para os jogadores, né? Agora você tem que correr, cara. Você está recebendo em dia, tem que trabalhar aí, tem que correr, suar a camisa e honrar a cruz de malta dentro de campo e ajudar o Vasco aí a voltar para a elite do futebol, né? Hoje todo apoio é bem-vindo, todo apoio hoje, tanto da diretoria e também de nós torcedores, é bem-vindo aí no Vasco, porque o Vasco está passando aí numa fase complicada, precisa entrar logo nesse G4 e ficar lá e não sair mais, cara, porque o Vasco não pode sequer sonhar em permanecer na segunda divisão.
Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí do Caio Lopes, cara, o jogador que ainda está no Vasco, né? O jogador está esquecido lá no Vasco, pouco joga com a nossa camisa, um jogador muito promissor, né? Sem dúvida nenhuma, um dos melhores jogadores que o Vasco revelou aí nos últimos anos. Era um cracaço na base, né? Com certeza o jogador ainda não teve aquela oportunidade que a gente esperava que ele fosse ter no profissional, assim como vem tendo aí o Matias Galaz e também o Juninho, né? Os treinadores que estão passando pelo Vasco não vêm dando oportunidades pro Caio Lopes. De acordo aí com o Papo na Colina, teria surgido aí uma sondagem da Chapecoense para contratar aí o jogador pelo menos por empréstimo, né? A Chapecoense que está muito mal no Campeonato Brasileiro da Série A, e o Caio Lopes é um bom jogador, né? Um jogador que com certeza seria útil aí para vários times, né? O Vasco não utiliza o atleta, infelizmente. O jogador segue lá, né, no Vasco, né, tendo poucas oportunidades. Muitas vezes não é nem relacionado para os jogos aí oficiais do Vasco, né? Os jogos da Série B também, da Copa do Brasil. Por isso surgiu especulações em torno do jogador. O fato é de que não existe essa possibilidade dele deixar o Vasco hoje, e somente houve especulações aí numa possível contratação da Chape para levar o Caio Lopes para lá, né? O Vasco que vem recentemente emprestando alguns jogadores da base, né? Emprestou o Thiago Reis por Confiança, também emprestou aí o Lucas Santos pro Brasil de Pelotas, entre outros jogadores foram emprestados aí pelo Vasco. Mesmo assim, o Vasco segue com o elenco inchado, né? 42 jogadores hoje no elenco. A grande maioria esmagadora são de jogadores da base que estouraram lá no Sub-20 a idade e subiram para os profissionais, né? O Vasco tinha que conseguir enxugar um pouco essa folha, emprestar também jogadores seria interessante. Por isso, né? Pro cara pegar a experiência, também o Vasco dar uma enxugada no elenco, né? Isso seria muito interessante. O Caio Lopes, na minha opinião, deveria ser mais aproveitado, mas como ele não vem sendo, eu acho que seria muito interessante sim o Vasco emprestar ele para ele pegar mais experiência, pegar uma rodagem talvez de Série A, jogando como titular da Chapecoense. Eu acho que nesse time horroroso da Chapecoense ele jogaria fácil e seria muito bom para o jogador, para ele também evoluir como atleta e também voltar para o Vasco um pouco mais maduro, um pouco mais pronto aí para ser, quem sabe, titular na próxima temporada. Deixa aí nos comentários o que você acha aí, quem sabe, dessa possível sondagem da Chapecoense em levar o Caio Lopes para lá, e se você acha que seria interessante para o Vasco emprestar mais jogadores. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e comenta aí embaixo qual o seu palpite para Vasco e Vila Nova. Vascão precisando vencer, só a vitória interessa hoje, hein? Tamo junto, saudações vascaína a todos.